Olá, eu tô gravando esse vídeo para fazer um breve relato do meu parto. O meu parto aconteceu no dia 2 de janeiro de 2019. O meu filho, que está prestes a completar 3 meses, ele nasceu no dia 2 de janeiro desse ano de 2019. E ele nasceu por meio de um parto normal, natural, que significa que foi um parto normal sem anestesia. Foi um parto da maneira como eu planejei, da maneira como eu me preparei para que ele acontecesse. E eu decidi fazer esse vídeo porque eu acho que compartilhar experiências é uma maneira da gente ter informação e da gente também se encorajar, as mulheres em geral se encorajarem para terem condições de fazer a escolha que elas querem para o parto, que elas precisam fazer quando elas estiverem gestantes, né? E principalmente para encorajar as mulheres que querem e que optam pelo parto normal, né? A gente sabe que nós vivemos num país em que a cultura cesarista é muito disseminada, né? Em que os procedimentos cirúrgicos, as intervenções médicas, elas são privilegiadas e valorizadas, enquanto o poder e a força do corpo feminino, da natureza feminina, ela é descartada ou ela é menosprezada. E no meu parto eu quis fazer o caminho inverso e assim como outras mulheres que eu já conheci e outras mulheres das quais eu pude me informar, né? Que estão retornando a uma coisa que para a espécie humana é uma coisa muito natural, né? A mulher desde sempre, desde quando a gente se entende por gente, ela sempre teve a capacidade, a força e ela sempre pariu, né? E com o desenvolvimento das tecnologias, o desenvolvimento da medicina, isso foi se perdendo. Mas a gente está vivendo um momento em que a humanização do parto, né, ela está sendo privilegiada. Isso é muito feliz, a gente tem que comemorar. E um parto humanizado é aquele que respeita a decisão da mulher. E eu tive a felicidade de ter uma equipe médica que respeitou a minha decisão de fazer um parto normal, natural, sem anestesia, para o nascimento do meu filho. Então eu venho aqui compartilhar essa experiência como uma maneira de encorajar outras mulheres que têm o desejo, querem fazer o parto normal, mas que por muitas vezes no meio do caminho acabam sendo desencorajadas, acabam tendo medo, acabam tendo informações que na verdade as fazem desistir de uma maneira muitas vezes precipitada, porque as informações podem não ser verídicas necessariamente. Então eu venho aqui para dar o meu relato, né? O meu filho nasceu no dia 2 de janeiro, como eu disse, e no dia 1º de janeiro, na noite do dia 1º de janeiro, comecei o ano, né, sentindo as primeiras contrações. Eu sabia, né, como seriam as contrações do trabalho de parto verdadeiro, né, que elas viriam ritmadas, né, com intervalos regulares e iam se intensificando aos poucos, né. E assim aconteceu comigo. Por volta das 9h30 da noite, eu comecei a sentir as primeiras contrações e comecei a cronometrar, né? Por volta das 2h30, aí eu fui dormir e tudo mais, né? Tava tranquila, não tava sentindo incômodo nenhum, só sentia que elas estavam ritmadas, porque eu cronometrei pelo período de 1 hora e vi que elas estavam ritmadas, né? E aí depois eu fui deitar, né? E falou, vamos ver como que isso vai progredir, né? Porque o trabalho de parto, ele pode se desenvolver muito bem, mas num determinado momento ele estacionar e depois retornar, e pode depois ser muito rápido ou muito lento, varia muito de mulher para mulher e de caso para caso. Então, naquele primeiro momento, eu senti que estava ritmado, mas eu ainda estava sem dor, né? Não tinha nenhum incômodo. Era à noite, eu peguei e fui dormir. E aí eu acordei por volta das 2h30 da manhã, sentindo as contrações, que elas estavam um pouco mais intensificadas, e sentindo um breve incômodo na coluna lombar, né?
E aí, mais uma vez, eu cronometrei e vi que elas estavam ritmadas, que elas estavam se intensificando as contrações. E aí eu avisei a minha enfermeira querida, né, que me acompanhou, a Rosiane Martins, e de manhã, por volta das 5 da manhã, ela foi me encontrar, né, na minha casa e me examinar, e ela viu que eu já estava com 7 centímetros de dilatação. Nesse momento, então, ela avisou a equipe médica, né? Ela avisou a equipe médica que eu estava em trabalho de parto, que o trabalho de parto, meu trabalho de parto estava evoluindo, né? Que eu já estava com 7 centímetros de dilatação e que dentro de algumas horas o meu filho ia nascer. E aí as minhas médicas queridas, doutora Ana Olivia Nascimento, doutora Valéria Dória, me aconselharam a ir para o hospital. E nós fomos para o hospital, cheguei no hospital, fui para o quarto, né? Fui para o quarto e ali a gente começou a fazer o trabalho todo, acompanhado então da Rosiane e da Lucélia, a fazer todo o trabalho para um trabalho de parto ativo, né? Como a gente diz, para ajudar a acelerar, não acelerar, mas para ajudar o trabalho de parto a se desenrolar de uma maneira mais natural, né, sem necessidade de intervenções médicas para acelerá-lo artificialmente. E então nós fizemos exercícios próprios para ajudar no trabalho de parto. A gente trabalhou também com óleos para acalmar, muita concentração. Então eu tive meu trabalho de parto, eu coloquei música relaxante para ficar envolvida naquilo que estava acontecendo comigo, com o meu corpo e com o meu filho, né? O meu marido esteve presente ao meu lado o tempo inteiro, então, além da equipe maravilhosa que eu tive, né? O meu marido estava ali do meu lado, me apoiando, e ele viu todo o processo, né? E assim aconteceu o trabalho de parto, o meu trabalho de parto. Fui fazendo os exercícios. Num determinado momento, eu pedi para ir para debaixo da água, né, para uma ducha, tomar uma ducha quente, para ir me ajudando a acalmar as minhas sensações, né, as sensações que estavam se intensificando, e eu sabia que a cada momento que as contrações se intensificavam, era o momento que eu estava chegando cada vez mais perto do meu filho, né, então aí eu fui para debaixo do chuveiro, tomar uma ducha quente para aliviar um pouco as dores, para ajudar a me concentrar melhor, né. E assim a gente foi fazendo. Depois disso, sempre todas as mulheres da equipe estavam ali para me dar força emocional, psicológica, além do aparato técnico, né? Que todo momento elas iam sentindo o batimento do meu filho para ver se não tinha nenhum problema de sofrimento fetal. A dilatação, para ver como que estava. Minha dilatação, ela foi relativamente rápida, como eu falei, eu cheguei no hospital, eu saí de casa com 7 centímetros de dilatação, eu cheguei no hospital, eu já estava com quase 9, né? E aí eu fui fazendo os exercícios para ajudar na descida do bebê, para a gente chegar na última fase do trabalho de parto, que é a fase chamada expulsiva, que foi no meu caso, né? As dores foram se intensificando, mas hoje eu consigo me recordar muito bem que onde eu posso dizer que eu senti algum tipo de dor foi no final, em que o meu filho estava para nascer, junto com a força necessária, que era uma vontade incontida de fazer força para que eu pudesse ajudá-lo a sair, né? E então, nessa última parte do trabalho de parto, que foi a parte expulsiva, é que de fato eu precisei aprender a respirar melhor, e a todo momento as enfermeiras, né, a Rosiane, a Lucélia e a minha equipe toda, a médica, estavam ali me acompanhando, e aí eu fui me concentrando até que meu filho, de fato, nasceu, né? E eu me lembro claramente que foi nessa última parte que eu senti mais incômodo. Antes disso, eu não sentia dor, porque era uma concentração tão forte que eu tinha, né? E eu sabia que a cada momento eu estava mais próxima do meu filho, e foi no último momento, então, que eu senti mais dor e senti a necessidade de fazer força. Mas hoje eu não consigo descrever, é muito engraçado, porque hoje eu não consigo me lembrar da dor que eu tive,
né? Eu sei que eu senti e eu sentia a necessidade para extravasar aquela dor, eu senti a necessidade de fazer duas coisas: gritar gritar e apertar a mão do meu marido, né? E então eu senti essa necessidade e foi nesse momento que o meu filho nasceu, com muita emoção. Eu me lembro que nessa última parte do trabalho de parto, que é a parte expulsiva, a todo momento a equipe maravilhosa que eu tive estava ali me dando apoio. Eu me lembro que uma das enfermeiras, a Rosiane, veio falar para mim: você está indo muito bem, pode continuar que o seu filho logo vai estar perto de você. Num determinado outro momento, a Lucélia veio perto de mim e falou: ele tá bem, me dizendo que meu filho estava bem, que eu não precisava me preocupar, que logo eu ia estar perto dele. E também as médicas que estavam me acompanhando ali estavam sempre presentes, e num determinado momento ela me disse: o seu filho vai vir na próxima contração, né? E aí naquele momento eu tive uma força muito grande dentro de mim e eu falei: meu filho tá para chegar. E aí não foi exatamente na próxima contração que ele veio, mas em 2 ou 3 contrações seguintes, e o momento em que ele saiu de fato do meu corpo foi a sensação mais indescritível que eu já senti na minha vida. Foi um momento que eu me senti extasiada, muito feliz, um conforto, um alívio e uma felicidade imensa, né? E então, fica aqui o meu registro para dizer que o meu parto foi um momento muito feliz. Eu me senti uma mulher fortalecida, uma mulher guerreira, uma mulher corajosa, e senti que o meu filho também nasceu de uma maneira muito vitoriosa, né? Então, o meu muito obrigado por essa equipe maravilhosa que me acolheu. Como eu disse, a doutora Valéria Dória, a doutora Ana Olívia Nascimento, as enfermeiras obstétricas Rosiane Martins e Lucélia Caires, elas me fizeram sentir uma mulher valorizada, respeitaram a minha decisão de fazer um parto normal sem anestesia, me deram a oportunidade de ter o meu filho de uma maneira sublime, porque o que aconteceu comigo naquele dia eu acho que foi sublime e foi sagrado. Eu pude me encontrar como mulher e pude entender o que de fato é ser uma mulher, né? O que nos diferencia dos homens, eu acho, o que nos fortalece, o que nos dá o feminino, né? O sagrado feminino, né? Então, muito obrigada por essa equipe maravilhosa, né? E que eu reitero que é uma equipe de primeiro nível, né? Que uma equipe extremamente humanizada, que ao longo do meu pré-natal entendeu que a minha opinião, que a minha opção era fazer o meu parto normal e natural, sem anestesia, e eu fui aconselhada, eu fui acolhida, fui respeitada. Isso é de fato um parto humanizado. Quando a decisão da mulher ela é respeitada e acolhida, aí a gente tem um parto humanizado. E o que vem junto depois é simplesmente uma generosidade de cada uma dessas mulheres incríveis que cruzaram o meu caminho, né? E quando eu tenho claro isso para mim, quando mulheres se juntam e são generosas consigo mesmas, né? Entre elas, são generosas e surge uma força maravilhosa. Surge uma força maravilhosa que me fez sentir muito feliz, que me fez sentir fortalecida, que me fez sentir uma mãe ali naquele momento, né? E eu jamais vou me esquecer que essa equipe maravilhosa me permitiu, né? E também jamais vou esquecer que elas me resguardaram para que eu pudesse ter o meu filho da maneira como eu sonhei, respeitando a força do meu corpo, né? A força do meu corpo, me acompanharam, me resguardaram, né? Porque o parto normal, como a gente precisa entender, é um trabalho da mulher
com a sua essência feminina, né? E é o primeiro encontro da mulher com o seu filho, né? Porque para o parto normal acontecer, a mulher e a criança e o filho que estão ali, os dois trabalham em conjunto. Então, essa equipe maravilhosa me deu essa oportunidade do primeiro encontro com meu filho, da gente trabalhar junto e dele nascer dessa maneira incrível como foi. E eu preciso deixar registrado aqui, né, que o meu filho não era uma criança pequena. O meu filho nasceu com 4 quilos, 240 gramas e com 53 centímetros, né? Então, foi um parto desafiador, né, porque era um bebê grande, né? Mas mesmo assim, mesmo sendo um parto desafiador, em nenhum momento a gente pensou em desistir e falar, não, você não pode ter o seu parto normal porque o seu filho é muito grande, né? Então, eu fui ao contrário, a minha decisão foi respeitada e foi acolhida, e eu nasci, e o meu filho nasceu, né? Por meio de um parto normal, mesmo ele tendo 4,240 kg. Então, um bebê grande, um bebê muito pequeno, a mulher ser grande ou ser pequena, não são justificativas plausíveis unicamente para evitar um parto normal, né? A cesárea, ela é um mecanismo, uma intervenção muito preciosa dentro da medicina, salva muitas mulheres, né? Mas ela tem casos específicos em que ela precisa acontecer, eu acredito nisso, né? E mesmo meu filho sendo um bebê muito grande, ainda mesmo assim não foi um caso necessário para cesárea, né? E foi um parto, como eu disse, maravilhoso, tá? Então, fica aqui o meu registro, fica aqui a minha alegria de ter feito esse parto, a minha alegria do meu filho ter nascido da maneira como eu me preparei, da maneira como eu planejei, e fica aqui a minha eterna gratidão para essa equipe maravilhosa, para essas mulheres maravilhosas que me acolheram, que me fortaleceram e que fizeram o primeiro gesto, né, de carinho, né, permitiram que o meu primeiro gesto de carinho entre eu e meu filho fosse por meio desse parto, né? Então, muito obrigada para a doutora Valéria Dória, para a doutora Ana Olívia, para a Rosiane, para a Lucélia, vocês moram no meu coração, vocês são mulheres incríveis, né? E eu me sinto muito, 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 muito orgulhosa de ter sido acompanhada por uma equipe profissional médica, humanizada, feita e composta por mulheres. Muito obrigada. Vocês sabem o que é o feminino. Por isso que vocês respeitaram a minha decisão. Então, muitíssimo obrigada. Vocês são mulheres incríveis e marcaram para sempre a vida do meu filho e a vida e a minha vida, tá? Então, esse relato aqui é para compartilhar minha experiência com outras mulheres que têm o desejo de fazer parto normal, mas também para deixar registrada a minha eterna gratidão por essas mulheres que me permitiram ter o meu filho dessa maneira. Muito obrigada.